Mais uma prova de Excel que caiu numa entrevista de emprego. Será que conseguimos, eu e você juntos, resolver esta prova, este teste de Excel que caiu numa entrevista de emprego? Então vamos lá, de graça, clica na descrição, baixa essa planilha e junto comigo, assim você consegue acompanhar o vídeo e também ir fazendo, colocando o seu conhecimento na prática, ver se você consegue acertar. Aqui, pessoal, é uma planilha, é um teste que tem várias questões, então é bem completo. O que eu acredito que o entrevistador esteja querendo saber sobre a pessoa que está fazendo essa entrevista aqui? Qual é o nível dela? Porque tem ó, cálculo básico e formatação, lógica condicional, cruzamento de dados, resumo executivo e visão gráfica. Então, assim, é um teste bem completo, tá bom? Que analisa bastante coisa. Aqui no rodapé, eu sempre gosto de começar por ele, né? Para ver o que tem de planilha. As famosas abas, abas do Excel. Teste a fazer, que é onde mostra o que a gente tem que fazer. Dados brutos, que tem aqui uma tabelinha com várias informações. Provavelmente vamos utilizá-las para resolver o teste. Depois aqui tem a meta, que é uma tabela pequena com região e meta. E lá para o final tem resumo executivo, que não tem informação nenhuma, por enquanto, né? Vamos entender o que tem para fazer aqui. Teste a fazer, vamos lá. 1. Cálculos básicos e formatação. Em dados brutos, então aqui já especificou onde que temos que ir. Dados brutos, aqui ó, dados brutos. Beleza. Em dados brutos, crie uma coluna e faça o faturamento bruto. Parece que fica meio vago essa descrição, né? Parece que está fora de contexto. Mas vamos ver o que tem nos dados brutos e ver se faz sentido. Dados brutos. Aqui o que a gente tem? Ó? ID, data, vendedor, produto, categoria, preço unitário, quantidade, região e desconto. Me diz aí, qual foi o total vendido nessa linha aqui? Ó? Não dá para saber, né? Porque só tem o preço unitário. Preço unitário é uma unidade. E aqui foram vendidas 2 unidades. Então realmente está faltando essa multiplicação. O total, que seria preço unitário, vezes a quantidade. Justamente o que foi pedido, né? Faturamento bruto. Enter. Venho na próxima coluna, então, e escrevo o faturamento bruto. Ficou um pouquinho pequeno ó, o tamanho dessa coluna. Então, na divisão de J com K, eu clico, seguro e arrasto para a direita, para aumentar o tamanho. O que eu tenho que fazer aqui? Uma fórmula. Fazer o faturamento bruto, calcular. Ah, professor, mas não pediu para você fazer fórmula. Beleza, não pediu, mas eu vou ter que ficar fazendo de cabeça? Não sei nem se pode usar o celular durante a entrevista, né? Como é que eu vou fazer a calculadora do celular? Então não dá, né, pessoal, para fazer isso aqui de cabeça, muita coisa. Vamos lá resolver no Excel de forma inteligente, igual, e rápida também, né? Igual, preço unitário. Tá vendo que eu uso o símbolo de igual, clico na célula do preço unitário, e então asterisco, tá bom? Que é o xizinho, multiplicação, para poder fazer essa multiplicação das duas coisas. Pego a quantidade e dou um Enter. Resolvido, ó. Então 3.500 vezes 2 é 7.000. E agora para fazer para a próxima linha e para todas as demais, como é que resolve isso? É só você clicar na célula que você fez, no cantinho, clica, segura e arrasta para baixo, até o final. Pronto. Aqui, ó. Se você abrir qualquer célula agora, 1, 2, você consegue verificar a fórmula e tá certo, ó. 1.200 vezes 6, resultando em 7.200. Beleza, pessoal, vamos voltar aqui no teste a fazer? Então aqui concluiu, né? Fechou. Formate as colunas de preço e faturamento como moeda. Ah, então, ó, formatar preço e faturamento como moeda. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que usar essa ferramenta aqui, ó, para colocar o número como dinheiro, reais, dólar, euro. Deixa eu voltar aqui nos dados brutos. Preço unitário. O que eu faço então? Eu posso selecionar todo esse preço unitário, clico e arrasto até o final. Página inicial. Venho aqui, escolho a formatação de dinheiro. Aqui no faturamento bruto, eu posso fazer a mesma coisa. Clica e arrasta, ou aqui em cima, no nome da coluna, clico e seleciono tudo de uma vez. Você pode fazer isso sempre que você precisar, tá bom? Fica mais rápido. E coloco todo mundo aqui em dinheiro. Resolveu o problema. Voltando agora no teste a fazer, transforme esse intervalo de dados em uma tabela. Quando ele fala transformar em tabela, não é para você colocar bordas, fazer algo bonitinho, não. É para você de fato usar a tabela, que é uma ferramenta do Excel. Vamos então nos dados brutos e está pedindo para transformar todo esse intervalo numa tabela. Como que faz isso? Eu vou clicar e arrastar, ó, clica e arrasta para selecionar tudo, até o final. Selecionei tudo. Agora eu venho aqui em cima, ó, inserir tabela. Clico na tabela e aqui é importante, pessoal, prestar atenção nesse detalhe. Sim, minha tabela, sim, tem cabeçalhos. São esses títulos que ficam aqui em cima. E clico no OK. Beleza, agora já transformamos toda essa base de dados numa tabela.
Agora, indo aqui para a parte 2, lógica condicional. Em dados brutos, aonde nós estávamos, crie uma coluna chamada status do pedido. Depois a gente volta e lê o restante. Vem aqui na coluna K. Ah, professor, por que você não pode criar uma coluna aqui? Tudo bem, até posso fazer, mas na minha concepção não está certo, porque vai ficar desconectado com a tabela. Então, quando ele fala crie uma coluna, é porque entende-se que é para fazer uma continuação, tá bom? Pelo menos é assim que eu entendo. Então, aqui na coluna K, eu venho e vou escrever status. Enter. O meu Excel, por causa da versão dele, tá vendo que já puxou certinho essa coluna nova? E ela já faz parte da tabela. Ah, professor, mas o meu não puxou, ele ficou assim, ó. Escrevi status e não adiantou nada. Tudo bem, então lá no final você clica nesse pequeno triângulo e arrasta ele uma casinha para a direita. Clica e arrasta. Agora o status já está dentro dessa coluna nova. Eu vou aproveitar e aumentar um pouquinho também. E agora vamos voltar no teste a fazer. Use a função SE, função C. Se o faturamento for maior que R$ 5.000, o status deve ser VIP. Caso contrário, normal. Aplique uma formatação condicional na coluna status. Se for VIP, a célula deve ficar com preenchimento verde. Ah, então aqui é uma automatização. Toda vez que o faturamento, o que é o faturamento? O que acabamos de calcular, é maior que 5.000? É 7.000, então é VIP. É maior que 5.000? Não, não é, então é normal. E aqui embaixo, aqui é VIP. Mas imagina só, eu ficar fazendo isso linha por linha. Igual, sempre começa com igual, tá, pessoal? Quando você vai fazer uma fórmula ou uma função do Excel. SE, função C, 2 cliques, 1, 2, para selecionar. E a primeira coisa que a função C me pede é esse tal de teste lógico. E aqui dentro é onde a gente vai fazer essa verificação. Eu clico nesse faturamento aqui da esquerda. Se ele for maior, como que eu falo para o Excel maior? Usando esse símbolo aqui, ó, maior. Então, se o faturamento for maior do que 5.000, ponto e vírgula, então eu quero escrever VIP, abre aspas, VIP, fecho aspas, ponto e vírgula. Mas caso contrário, caso falso, C falso, não é VIP, não é maior que 5.000. Então é o quê? Abre aspas, normal, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Resolveu, pessoal. Inclusive, ó, já puxou para baixo, porque eu tenho uma tabela no Excel. Agora, como é que eu faço para pintar o que é VIP de verde e o que é normal? Deixa normal, né? Não é para mexer. Eu posso selecionar, pessoal, toda a coluna K, venho na página inicial, formatação condicional, que foi exatamente a ferramenta que foi solicitada, regras de realce das células é igual a. Nessa janelinha que vai abrir, o que eu quero fazer? O que eu quero formatar? Eu quero formatar toda a palavra igual a VIP. Então vamos escrever isso aqui dentro, ó. VIP. E eu quero pintar de vermelho, tá certo? Não, não é vermelho. Então aqui do lado eu mudo a cor. Amarelo? Ah, não também. Verde. Sim, verde. Ok? E é isso aí, pessoal. Agora sempre que tiver um VIP aqui dentro, ele já fica automaticamente pintado de verde. Voltando aqui no teste a fazer, passo 3. Em dados brutos, use alguma função, fórmula, para trazer a meta correspondente a cada região de cada linha. Daria para colocar uma coluna aqui do lado, ou uma coluna aqui mesmo. Enfim, não falou. Como não falou, ficou em aberto, certo? Então, e aí? Qual que é o certo? Eu vou fazer da maneira que eu acredito que é correta. Vou continuar fazendo essa tabela e acrescentando coluna na tabela. Aqui na coluna L, eu vou escrever cruzamento. Vamos lá, então. Igual. Uma fórmula que eu vou usar, que é bem fácil, é a fórmula PROC-V, que inclusive é uma fórmula antiga, que tem basicamente em todas as versões do Excel, versão nova e versão antiga. Hoje já tem outras fórmulas e funções que podem nos ajudar, como exemplo, o PROC-X. Porém, como eu não sei qual é a sua versão de Excel, vai que você não tem o PROC-X. Vai que na empresa que você está, não tem o PROC-X. Então é interessante usar o PROC-V. Clico 2 vezes, 1, 2, e aqui dentro do PROC-V, ele vai pedir um monte de coisa. Olhando parece difícil, mas na prática não é. Primeira coisa, é esse tal de valor procurado. O que eu quero procurar? Eu vou procurar a região que eu tenho aqui, ó, nesse caso, região sul, ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar essa região? Vou procurar ela nas metas. E vou selecionar, pessoal, toda essa tabelinha aqui, ó. Seleciono tudo. Ponto e vírgula. Vou clicar aqui em cima para ficar mais fácil de continuar. Agora está pedindo número e índice da coluna. Isso significa a coluna que você quer retornar. Aqui você selecionou duas colunas. A coluna 1
e a coluna 2. Primeira coluna, segunda coluna. O que você quer retornar? A meta. E a meta está na segunda coluna selecionada. Então eu coloco aqui o número 2. Ponto e vírgula. E eu quero o quê? Uma correspondência exata ou aproximada? Exata. E o que é a diferença dos dois, pessoal? Uma correspondência aproximada, exemplo, região sul. Existe essa região aqui. Mas e se eu falasse região amarela? Não existe região amarela, nem tem aqui, ó, nessa lista. Então, pois é, não existe. Se não existisse algo, o que o Excel ia fazer da cabeça dele? Ia tentar aproximar para alguma coisa aqui que ele acha que faz mais sentido com o amarelo. Então, não quero aproximar nada. Eu quero, se eu pesquiso pela região sul, eu quero retornar a meta da região sul. Não tem isso de aproximar as coisas. Ou é ou não é, tá bom? Então vamos lá, correspondência exata, 1, 2, e dou um Enter. Aqui do lado, ó, vamos ver se funcionou. Beleza, ele já retornou um monte de resultado. Eu só não sei se está correto. Dá para fazer um teste, ó. Vamos ver aqui, ó. 8.000. Esse 8.000 se refere a qual região? A região Nordeste. Voltando na meta, Nordeste a 8.000. Perfeito. Em resumo executivo, crie uma tabela dinâmica. Mostre o total de faturamento por categoria e por região. Como que a gente faz uma tabela dinâmica? Eu estou aqui em dados brutos. Por que eu tenho que vir aqui em dados brutos? Porque é a partir dessa tabela que eu vou fazer a tabela dinâmica. Então eu clico, pessoal, em qualquer lugar dentro dessa tabela, venho aqui em cima no inserir, e então tabela dinâmica. Eu vou pegar essa caixinha que abriu e, muito importante, clicar aqui, ó, planilha existente. Porque eu não quero criar uma planilha nova para fazer essa análise. Eu quero uma planilha existente que já tem aqui na minha planilha. Setinha para cima, venho aqui no resumo executivo e clico em qualquer célula, pode ser aqui no meio, por exemplo. Setinha para baixo e ok. Foi solicitado que a partir dessa tabela dinâmica pudéssemos fazer o faturamento por categoria e por região. Para isso vamos utilizar esse painel lateral da tabela dinâmica. Aqui temos, ó, todas as colunas da nossa tabela. E aqui embaixo temos os campos, que são os filtros, linhas, colunas e valores. Basicamente, você pega uma informação aqui de cima e solta aqui embaixo nas áreas. Exemplo, eu quero ver todas as regiões. Eu vou pegar as regiões, pego, seguro e coloco aonde? Nas linhas, dentro das linhas. Por quê? Porque assim eu consigo ver em cada uma das linhas uma região diferente. Pronto, então já conseguimos resolver parte do problema. Consegui listar as regiões, mas eu preciso saber do faturamento por região. Então, novamente aqui na direita, eu pego o faturamento bruto, que inclusive foi a coluna que fizemos. Então, olha a importância disso. Se houver um erro lá no começo, aqui já estaria errado também. Pega o faturamento, segura e coloca dentro dos valores. Aqui, o que o Excel vai fazer? Ele vai já me mostrar automaticamente uma soma desse faturamento bruto. E é justamente isso que eu consigo ver aqui. Aqui eu consigo ver o faturamento bruto da região Nordeste, da região Norte, Sudeste, da região Sul. E aqui embaixo o faturamento total. Resolvemos o problema, pessoal. Pelo menos parte dele, que é o faturamento bruto por região. Mas não é só isso, porque pediu também para que fosse possível de visualizar o faturamento por categoria. Então como é que resolve esse problema agora, hein? Precisamos de mais uma tabela dinâmica para nos ajudar. Preciso fazer todo esse processo de novo? Vai na tabela, dados brutos, insere uma tabela dinâmica. Sim, você pode fazer, mas não precisa. Porque como a gente já tem essa tabelinha aqui de cima, eu posso muito bem selecionar toda essa tabela. Selecionei, eu vou duplicar ela. Como? Utilizando Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar. Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V. Nessa segunda tabela dinâmica, é muito importante você clicar nela, porque esse painel lateral agora vai ser referente a essa segunda tabela. Eu vou manter o faturamento, né? Porque a gente vai usar ele. Eu vou só clicar aqui na linha, na região, clico e removo. E no lugar da linha, eu vou colocar agora a categoria. Pego categoria, seguro e coloco dentro das linhas. Agora eu vou conseguir ver, ó, cada categoria. Então eu já consigo ver, ó, que o faturamento bateu, tá certinho? 149, 149. Porém, ele foi distribuído em regiões e distribuído em categorias. Voltando, pessoal, aqui. Ah, professor, mas aqui você teve um erro de interpretação. Porque está falando uma tabela dinâmica. E não duas, não três, não quatro. Sim, pode ser que realmente seja só uma tabela dinâmica. E aí?
como é que a gente faz agora? Vou te mostrar, então, uma tabela dinâmica, ao invés de fazer duas. Vamos lá. Dá para organizar de modo a... Lembrando, pessoal, eu preciso saber o faturamento de tudo que eu tenho na região e de tudo que eu tenho nas categorias. Então, tem que organizar de modo a poder mostrar essas configurações. Se eu pegar essa minha tabela dinâmica, copio e colo aqui do lado. Só que agora, nessa tabela dinâmica, eu tenho que agrupar tudo, de modo a ver tudo numa só. Vamos tentar fazer isso. Já tenho a categoria e o faturamento. Se eu pegar também a região e colocar, pego ela, seguro, coloco também nas linhas. Será que vai dar certo? Ah lá, professor, deu certo. Mais ou menos, porque olha só. Acessório, beleza, 42 mil. É o total do acessório. E aqui dentro do acessório tem as regiões, como Nordeste, 12 mil. Só que se a gente verificar o Nordeste, não é só 12 mil, é 28 mil. Então aqui tem um problema. Ele acabou quebrando as regiões. Nordeste, 12 mil, Nordeste, 9 mil e Nordeste, 7 mil. Mas e se eu te perguntar qual é o total do Nordeste? Você teria que somar de cabeça? Não faz sentido então, né? Dessa forma aqui. Então, algo que dá para você fazer, que pode ajudar muito, e assim a gente vai ter uma tabela dinâmica, e não 2, 3, 4, é usar tanto linha quanto coluna. Deixa eu pegar, por exemplo, tanto faz, tá, pessoal? Região ou categoria, tanto faz mesmo. Vou pegar a categoria e colocar aqui dentro das colunas. Pego, arrasto e jogo lá nas colunas. O que eu vou ter aqui? Uma organização diferente que agora sim me permite ver o total de acessório, eletrônico, móveis, norte, nordeste, sul, sudeste. Agora eu consigo ver tudo. Se eu pegar o acessório, o total do acessório é 42 mil. Será que é isso mesmo? Acessório, 42 mil. Perfeito. E o Nordeste? O Nordeste é 28. Então aqui a gente tem 12 com 9 com 7, que dá 28. Voltando aqui agora, pessoal, no teste a fazer, tem esse passo 5, que é a visão gráfica. Em resumo executivo, crie um gráfico de barras que compare as análises feitas. Insira uma segmentação de dados, slicer, por produto, para que o gráfico filtre automaticamente ao clicar no nome do produto. Vamos voltar aqui então no resumo executivo, e ali foi solicitado mais duas ferramentas. Uma que seria o gráfico e outra que seria esse tal de slicer, que é a segmentação de dados. Eu vou clicar então nessa tabela dinâmica que foi feita, e aqui em cima no inserir, eu vou colocar um gráfico de barras, que está aqui embaixo. Tem gráfico de colunas e tem gráfico de barras, né? E aí, que situação, né? O gráfico de barras, ele fica mais deitado na tela. E o gráfico de colunas, ele fica mais em pé. Eu, particularmente, prefiro o gráfico de colunas. Porém, foi pedido o gráfico de barras. Só vou ajustar aqui ele, tá? Colocar ele mais aqui no cantinho. Ficou um pouco embolado aqui os números. Então, vou clicar nessa bolinha e aumentar aqui para a direita. Cada região tem as suas 3 categorias. E aí eu consigo comparar uma com a outra e ver qual está maior e qual está menor. Além disso, foi pedido e solicitado para que fosse adicionado um slicer, que pudesse filtrar por produto. Então, vou clicar na tabela dinâmica que eu tenho aqui. Sim, você precisa clicar na tabela dinâmica em si. E lá em cima, em análise de tabela dinâmica, você clica em inserir segmentação de dados e escolhe a opção solicitada. Nesse caso, produto. E então, ok. O que é essa caixinha que foi adicionada? É a segmentação de dados, o nome técnico, porém, é basicamente um filtro que temos. Se você quisesse ver os dados que você tem aqui em cima, mostrando apenas as informações do notebook, é só você clicar no notebook, que tudo é filtrado para você. Teclado, mouse, monitor, mesa, cadeira. Voltando agora no teste a fazer, finalizamos tudo. Fizemos os 5 testes, as 5 questões, com um monte de etapa, um monte de coisa para fazer. Me diz aí, qual questão que você achou mais difícil no entendimento? Isso aqui parece pegadinha. Questão 4, será que foi uma pegadinha? Ou a questão 3? Fiquei com dúvida, tá? Me deixa aí nos comentários, me deixe saber e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power BI,
pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.